E aí galera, beleza? Aqui é o Diego, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é muito especial porque a gente comemora nosso primeiro 1000 inscritos no canal. É isso aí, muito obrigado você que segue a gente, que nos acompanha e ajuda o canal a crescer cada vez mais. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei na área artística, como eu cheguei no mundo 3D. Vou mostrar alguns dos meus primeiros projetos na época, depois que eu entrei no mundo do 3D, por sinal bem engraçados, e a evolução deles no decorrer da minha carreira. Beleza? Bom, lá atrás, no início, quando eu era criança, jovem, bem pequenino, eu tenho uma lembrança muito vaga, assim, do meu pai desenhando numa bexiga. Então, eu lembro dele pegando a bexiga, pegando uma canetinha, um canetão, não lembro, fez 2 olhinhos, uma boquinha e me deu, assim. Cara, eu olhei aquela bexiga com os olhinhos e, nossa, incrível, né? O fato de ele desenhar, o fato de desenhar me encantou e ver aquela bexiga ali na minha frente, personificada, né, com olhos, bocas ali, foi algo incrível. Bom, e aí seguiu minha infância, cresci, normalmente brincando na rua, andando de skate, jogando taco e tudo mais. E nesse meio, eu devia ter já, sei lá, uns 15, 14 anos, entre 10 e 15 anos, eu comecei a ter um interesse por desenho, né? Eu pegava umas folhas brancas e gostava de desenhar, rabiscar, até que eu encontrei na época dos tazos. Começou a chegar os tazos, os salgadinhos, aquelas bolachinhas, né? Não sei se vocês lembram, se é da época de vocês, quem está assistindo, mas eram, nos salgadinhos vinham umas bolachinhas, disquinhos, parecendo tipo uma hóstia, assim, bem fininha, e tinha o logo da marca de um lado e do outro era um desenho, né? Ou algum desenho, Looney Tunes na época, tinha vários desenhos impressos nele. E aí você colecionava isso, juntava em potinhos e tinha o Master Tazo, que era um gordão, que você ia com os amigos e batia, usava o Master Tazo, tipo figurinha, trocava, acumulava e colecionava. E aí comecei a pegar esses tazos e desenhava, ampliava eles em um tamanho A4, né, uma folha sulfite A4, e fiz uma pasta, cara, com centenas desses desenhos. Então eu pegava os desenhos Tazos, olhava lá o Tasmania e fazia o Tasmania grandão lá na folha, fazia o Pernalonga, fazia o Pato Donald lá, enfim, fazia todo mundo. Isso foi bem legal. Mas aí não passou disso, só a pasta ali e beleza. Um certo tempo, minha mãe me achou muito à toa, chegava na escola, ficava lá só vendo Chaves, ficava vendo esses desenhos, dormindo, e aí ela queria me ocupar. O que eu podia fazer? Um curso de inglês eu não gostava, não queria essas coisas chatas, isso, naquilo. Aí eu falei, mãe, me paga um curso de desenho. E aí eu achei um curso de desenho artístico ali próximo do meu colégio. Então fui lá, sugeri, ela topou, fiquei feliz da vida, e aí eu fiz lá, durou acho que 4 ou 6 meses, não lembro, quase um ano, do curso de desenho artístico, onde eu aprendi algumas técnicas de perspectiva, desenhar o cubo, ponto de fuga, sombreado, volumes e tudo mais. Eu vou mostrar um pouquinho dos desenhos que eu fiz nesse curso. Bom, então aqui foi um dos primeiros estudos, os desenhos que a gente fez no curso, aprendendo um pouco de técnica de sombreamento, um primeiro retrato que em aula também que a gente fez do Papa, com sombreamento de lápis, esfuminho, foi 100% no lápis aí, um tamanho A4. Esse aqui também é um retrato do Bob Marley, uma capa de um disco famoso dele, foi uma reprodução que eu já fiz depois do curso, por vontade própria. Aqui um desenho mais solto, que eu fiz, acho que comecei a fazer em aula. Aqui já com uma técnica de nanquim, de bico de pena de nanquim, e caneta nanquim. E esse aqui em pontilhismo, que é bem trabalhoso, mas o resultado final é incrível. É um detalhamento assim, muito minucioso. Esse aqui eu fiz para participar de um concurso do colégio de desenho. Acabei ganhando, né? Ficou bem legal por sinal, e a capa do disco do Iron Maiden, para quem não conhece. Meu pai tinha em casa, peguei a capa ali e reproduzi, num tamanho de cartolina. E depois que eu fui para a faculdade, eu aprendi um pouquinho da técnica de pintura, de seleção e cor, e aí fiz essa versão colorida do Edge, que ficou bem legal também, e gosto muito até hoje. E esse desenho, inclusive, eu dei para um professor meu na época, o Estevão, um abraço, Estevão, que me incentivava muito nessa área artística. Ele sempre me motivava em seguir adiante, e até hoje ele fala sobre isso quando eu o encontro. E aí, na sequência do curso, já estava ali no segundo colegial, já desenhando melhor e tudo mais. E aí um amigo meu, o Brunão, da minha sala, chegou em mim e falou: Diegão, tô fazendo um curso, cara. Fiz um curso, tô fazendo um curso de 3D, é assim, assim, assado, não sei o que. Eu falei: como assim, cara? Que curso é esse e tal? Ele me mostrou como que era, o que tinha lá e tal. Cara, pirei.
mostrou o negócio girando, o tipote, o cubo lá, essas coisas. Pirei e falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra fazer. E aí fui pra casa, falei, pai, mãe, descobri o que eu quero fazer. 3D. Como assim 3D? O que é isso? É um curso que meu amigo fez, o Brunão, fez isso aqui, assim, assim. Imagina, deve ser absurdo de caro. Não, eu já tinha visto o preço, né? Eram 3 módulos de R$550 cada um, dava um pouquinho mais que R$1.500. Imagina que absurdo, que como isso é caro, não sei o que, lá. E aí meus planos foi por água abaixo. Aí eu, caramba, e agora o que eu faço? É isso que eu queria fazer, não sei o que, não tem dinheiro. Como vou fazer isso? E aí no decorrer das próximas semanas me deu um estalo. Aí eu falei, pô, o ano que vem tem a viagem de formatura, a famosa viagem para Porto Seguro, na época pelo menos era famosa isso. E aí eles estavam já dispostos a pagar, né? Eu passando de ano, tudo certinho, já era um plano eu fazer essa viagem. Aí eu fui ver quanto que ia ser essa viagem, qual que é o valor da viagem. E aí fui especulado, que já estava rolando os boatos, ia ser na faixa de uns R$1.300, R$1.400, alguma coisa assim. Eu cheguei em casa, chamei meus pais para conversar, eles já ficaram meio assim. Falei, pai, mãe, tem uma proposta. Que proposta, Diego? Quero trocar a viagem de formatura de Porto Seguro pelo curso de 3D que eu falei pra vocês. Eles, sério? Como assim? Não sei o que. Você vai ficar chateado quando chegar na época, você não vai aguentar isso, aquilo, não sei o que. Aí eu falei, não, quero sim, já pensei bem sobre isso. Não tinha pensado nada, foi naquele dia que eu soube lá, que tive o insight e já cheguei falando. Eu já pensei muito sobre isso e decidi, é isso mesmo que eu quero, não sei o que, lá, e beleza. Eles toparam, achando meio estranho, mas toparam. E foi. Aí fiz esse curso do segundo pro terceiro colegial e, cara, descobri o segredo da vida, o segredo do mundo, cara. Ver aquele cubo girando, aquele tipote com luz e mexendo, animação e deformando foi algo extraordinário, assim. Foi algo épico. E aí foi assim que eu cheguei nesse mundo 3D. Foi o primeiro contato que eu tive. Na época era o 3D Studio Max, a escola era Impacta, eram 3 módulos bem básicos. Então eu aprendi lá a fazer modelagem poly by poly, extrude, mexer vértice, adicionar loop e tudo mais. Depois aprendi o segundo módulo é de texturas e iluminação. Então eu aplicava textura, colocava os mapas, né, projetados, colocava a luz, ligava a sombra, fazia essas coisinhas. E no terceiro módulo era efeitos visuais e animação. Então eu aprendi a movimentar timeline, keyframe e fazia uns efeitos loucos lá de fog, não sei o que com glare, que nunca usei isso na verdade, mas aprendi. Então esses 3 módulos desse curso da Impacta foi o meu primeiro contato com 3D, mais específico o 3D Studio Max. E aí depois disso eu queria modelar tudo, queria fazer tudo que eu via pela frente, e é isso que eu vou mostrar para vocês, alguns dos meus projetos lá atrás do início. Espero que vocês curtam. Bom, esse aqui é um dos primeiros projetos que eu fazia na época, pós-curso 3D. Então eu chegava em casa, não via a hora de fazer alguma coisa e saía fazendo tudo que via na cabeça. Então eu testava os ambientes, fazia iluminação que eu já tinha aprendido no curso, né, uns módulos. Uma coisa legal aqui é que as luzes, não existia esse renderizador de hoje em dia, né, que é tudo automático lá, os cálculos. Era meio manual, então para eu fazer a luz entrando aqui eu tinha que ligar a luz lá fora, a sombra, e ele projetava aqui, beleza. Agora para fazer o rebatimento aqui nas paredes, por exemplo, ele não tinha um rebatimento automático, você tinha que colocar na mão. Então, por exemplo, aqui dessa para essa eu colocava umas Omnis, que é do Scanline, né, do Max, umas luzes aqui manualmente, influenciando só a parede para simular esse rebatimento. Então era bem manual. Aqui também, para fazer esse halo claro aqui no teto, tinha que ter uma luz aqui só para o teto, fazendo sombra aqui. Enfim, era bem manual, mas ainda assim na época os artistas que tinham os olhos mais afiados, né, tinham um olhar artístico, eles faziam coisas bem boas dessa forma manual. Então as cenas tinham trocentas luzes lá para conseguir chegar no resultado bacana. Aqui já remetendo aí a luminária da Pixar, né, um volumezinho aqui testando, objeto com luz. Cara, e esse aqui é um projeto que eu tenho um carinho imenso, assim. Eu lembro que chegava em casa do colégio doido para fazer alguma coisa e já começava a fazer. Não via a hora de chegar ao final de semana e começar a modelar alguma coisa no sábado e só parava domingo à noite
só parando para comer, e isso foi durante muito tempo minha rotina, assim, de final de semana. Então eu peguei meu quarto, esse aqui é meu quarto, vocês estão vendo. Tá em baixa resolução das imagens, que são bem antigas. Para renderizar as imagens demorava muito, mas dá para entender aí, né? É o meu quarto. Na minha época eu morava lá com meus pais, tinha uma divisória aqui, e eu saía modelando tudo. Então exatamente o que vocês estão vendo aqui é exatamente como era meu quarto, exatamente essa escrivaninha, a cadeira era exatamente assim. E foi muito desafiador porque eu modelava coisas diferentes, né? Orgânicas, inorgânicas, com curvas, sem curvas, com recortes, era de tudo assim. Então modelar meu quarto inteiro foi um baita aprendizado. E tudo que está aqui é exatamente o que eu tinha lá. Esse monitor, tela plana 17 polegadas, era o top. Tinha um quadro do Bob Marley aqui também, que está cortando, mas também existia. O tecladinho era bem assim, mousepad aqui do Homem-Aranha. Cara, eu fui muito fiel, assim, então eu gosto bastante. O piso era exatamente esse. Eu lembro que eu tirei foto, eu acho que consegui já fazer uma textura repetindo esse piso, que eram os quadradinhos intercalados, a TV. Os quadrinhos não lembro se tinha, mas a foto talvez eu que postei, eu que publiquei essa aí. O armário era essa madeira, bem reflexiva assim mesmo. Esse aqui é outro projeto muito engraçado, que minha mãe era síndica na época lá da rua, é uma rua fechada que era tipo um condomínio, uns sobradinhos. E aí eu fiz essa previsão da reforma, que era um matagal aqui, e eles queriam transformar isso em uma churrasqueira, né? Eu fiz o projeto e a galera pirou, né? Ajudou minha mãe aí na época a vender a ideia, mudou algumas coisas com a muretinha aqui, mas foi pra frente esse projeto e ajudou esse 3D. Então esses eram alguns ambientes que eu fazia na época, pós-curso. E tem aqui também alguns objetos que eu fazia. Então também era um modelo meu, minha bicicleta, né? Eu tinha essa bicicleta na época e eu fazia ela como ela realmente era, tinha os pneus azuis. Essa cadeira aqui foi de teste, para aprendizado. Acho que foi uma cadeira depois daquela do quarto, né? Essa aqui já está bem melhor modelada. Minha guitarra, né? Eu tinha uma guitarra também, então eu fui muito fiel ao que ela era na época. Fiz variações de cores, mas também modelar essa guitarra foi um baita aprendizado. Várias peças difíceis aqui, diferentes, né? Aqui um teste de logo já que eu queria fazer, um P e um D, né? Meu nome é Diego Lauda Pereira. Então, cara, saía modelando tudo, fazendo tudo que eu tinha na cabeça. Uma coisa legal, até aproveitando aqui da guitarra, os tutoriais na época eram, a maioria deles eram assim. Então eu vou abrir aqui, até aqui o da guitarra. Era um Word com parágrafos e imagens aqui, né, prints aqui do close do programa. Então é assim que eu aprendi a modelar uma guitarra e fiz aquela minha lá. Assim como diversas outras coisas que eu modelei na época, foi aprendendo com esses tutoriais aqui em Word. Muito engraçado. E também os queridos personagens, né? Então isso aqui já eram personagens que eu tentava fazer na época, nos meus primeiros estudos, primeiros modelos. Esse aqui era um baseado em mim, que eu tinha um bonezinho que eu olhava para trás, virado para trás, gostava de tocar guitarra, skate também eu curtia, até hoje eu gosto. Expressões faciais, né? Tem até um videozinho que eu não achei, mas essas expressões faciais estão animáveis, né? Com o Morph no 3D Max. Mas eu já tinha um review de tudo no curso, então eu testava de tudo, né? Fazia de tudo e era bem divertido. Essa aqui é a base do personagem. Esse aqui já é um personagem que eu tentei fazer um pouco mais estilizado, mais cartoon, né? Cabeção mais esticado, mais diferentão. E aqui o famoso Vivo. Na época também era o meu objetivo de vida, era trabalhar numa propaganda da Vivo, que tinha bastante animaçõezinhas do logo da Vivo, né, o bonequinho andando lá. Eu testava aqui as refrações já, os materiais de gelatina aqui, né, de translucência com refração. Era bem divertido ficar brincando com isso. Depois de um tempo eu comecei a pegar uns freelances com a empresa do meu pai, né? Já tinha experiência técnica, digamos, e eu sabia fazer bastante coisa já, né? Não era bem feito, mas já sabia. Então eu fui um dia lá na empresa do meu pai, que mexia com engenharia. Eles tinham acabado de entrar no meio 3D e modelavam já os fornos dele. É uma pegada bem técnica, que era esse tipo de projeto aqui.
Eu pegava esse modelo em 3D que eles faziam no Inventor, era pesadíssimo, pesadíssimo. Era pesado porque tinha muita malha e era pesado porque a minha máquina era muito lenta, era uma máquina muito básica. E aí eu limpava tudo, tipo, diminuía para 1/3 de peso de malha, apagava o que não precisava. Com o Multi-Subject ia fazendo as variações de cores, materiais muito simples, só com um bumpzinho para não pesar. E fazia essas animações, fazia já a setinha seguia aqui os paths, que eu já ficava testando tudo isso que era possível no 3D. E fazia a animação da câmera, né, rodando e funcionando esse forno. Mas o problema é que era uma animação só. Então, o arquivo tinha tipo de 0 a 5.000, 6.000, 7.000 frames. Eu não tinha a experiência ainda de fazer por takes, né, por edições. Então aqui também já uns videozinhos um pouquinho mais um pouquinho melhores, né? Já mudei a introdução, coloquei a musiquinha e também ia aprendendo um pouquinho de edição na época, ia aprendendo um pouco de tudo. Então esses foram meus primeiros projetos pagos aí, basicamente na área de 3D, né? Esses fornos que não tem nada de que a gente faz hoje, mas foi um primeiro contato aí em ser pago para fazer 3D, né? De forma freelancer. E depois, logo que entrei na faculdade, eu consegui um emprego na área. Era uma agência pequena de sites e eles tinham algumas contas de empresas como a Seal, Sharing Plow, empresas até boas, mas era bem pequena a empresa. E aí o dono, o Vitor, me contratou, mesmo sem experiência nenhuma, mas eu tinha o 3D, né, no meu currículo, eu tinha um curso lá da Impacta, que eu tinha trocado pela VA e tudo mais, e ele me deu essa oportunidade. Eu entrei para fazer 3D desse tipo. Então eu fazia os produtos, né, que ia no site, né, catálogo digital, fazia os fios da Seal, fazia também alguns remédios da Sharing Plow, né, umas cápsulas, fazia eles girando também. Aqui testes de bump que eu já via que não funcionava. Aí depois testei uma animaçãozinha girando com bump, que eu via que prejudicava aqui quando virava, e depois com o displace, né, eu vi que funcionou bem melhor. Já era bem mais pesado o displace, mas já testava e já conseguia entender como é que funciona. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido ver os projetos lá de trás, quando eu comecei a mexer no 3D, bem no comecinho. Era 3D Studio Max 5 na época. E é muito bom ver essa evolução, né? A cada etapa a gente vai fazendo projetos melhores e melhores e aprendendo a cada projeto. Então é muito importante que você olhe projetos que você fez um mês atrás, 6 meses atrás, 1 ano atrás, e olhe assim, nossa, legal, mas hoje eu já aprendi e consigo fazer melhor, né? Se você olhar um projeto, por exemplo, de 6 meses atrás e hoje falar, poxa, não consigo fazer melhor que isso, alguma coisa está estranha. Então é importante que vocês mantenham essa evolução no aprendizado, tanto técnico quanto artístico, beleza? E muito obrigado pelos inscritos, que a gente vem aí para os próximos 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Para ajudar a gente, deixa aquele like, se inscreve se não é inscrito, compartilha com os amigos e um abraço e até o próximo vídeo.